Fala galera do Aretejus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aos estúdios do Aretejus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar do informativo número 822 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 27 de agosto de 2024. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia, que é deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar especialmente no YouTube e no Spotify seus comentários com críticas, sugestões, nem que seja com emoji para os algoritmos das plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir nosso conteúdo cada vez mais para esse mundão, galera. E também, pessoal, quem for fazer o Exame Nacional da Magistratura, adquira agora os nossos cursos de processo civil com o professor Marcelo Fortuna, com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas, e-books com os temas de repercussão geral e recursos repetitivos. E também nós fizemos um vadimé com os artigos mais cobrados, os artigos cobrados pela FGV para a magistratura. E também, se você quiser, nós temos o nosso curso de formação humanística, também com o professor Marcelo Fortuna. E se você quiser comprar o curso isolado, nós temos os temas de repercussão geral. E também, galera, se você quiser fazer a sua base, uma base perfeita, lá no nosso site tem um curso de processo civil com mais de 40 horas de conteúdo para você. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Informativo número 822 do STJ, Direito Constitucional. Resumo: a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por membros dos Tribunais de Contas dos Estados, artigo 105, inciso 1, alineado à Constituição Federal de 1988, não abarca a suposta autoria intelectual do crime de homicídio, tentado ou consumado. Processo Segredo de Justiça, julgado em 21 de agosto de 2024. Inteiro ter. A Constituição da República, artigo 105, inciso 1, alínea A, dispõe competir ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns e no de responsabilidade, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Dita disposição constitucional registra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sequer pode ser alterada por força da atuação do poder constituinte derivado, decorrente. ADI número 4.190, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 10 de março de 2010. Em paralelo à discussão doutrinária sobre a natureza jurídica dos crimes de responsabilidade, indisputável é a constatação de que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de competir privativamente à União, instituir o regramento legal relativo à tipificação e ao procedimento dos crimes de responsabilidade, nos termos da súmula vinculante número 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A legislação federal vigente não contempla, como conduta abstrata apta à qualificação como crime de responsabilidade de membro do Tribunal de Contas Estadual, a suposta autoria intelectual de crimes de homicídio, tentado e consumado. Pelo contrário, a norma vigente destina-se, quanto a membros do Tribunal de Contas, exclusivamente aos presidentes e substitutos, nada dispondo sobre os conselheiros, e, mesmo assim, apenas em relação a comportamentos contrários às normas orçamentárias. Lei nº 1079 de 1950, artigo 39A, parágrafo único, combinado com o artigo 10. Legislação Constituição Federal de 1988, artigo 105, inciso 1, alínea A. Lei nº 1079 de 1950, artigos 39A, parágrafo único e artigo 10. Súmula vinculante número 46. Direito administrativo, direito civil, direito consumidor. Resumo: as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões. Processo 1.908.738 São Paulo, julgada em 21 de agosto de 2024. Recurso repetitivo, tema número 1122. Inteiro teor.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas pistas de rolamento vem sendo reconhecida por ambas as turmas do direito privado desta Corte de Justiça, aplicando-se a teoria do risco administrativo. O mesmo vem ocorrendo em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque a previsão legal expressa de sua aplicação aos casos que envolvem concessionários de serviços públicos. Artigo 22, caput, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o que é reforçado pela previsão do artigo 7º da Lei nº 8.987, de 1995. Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte vai ao encontro do entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. Recurso extraordinário número 591.874, RG. Relator, repercussão geral. Relator ministro Ricardo Lewandowski, tema número 130, de repercussão geral. Portanto, não é possível adotar a teoria da culpa administrativa, tampouco afastar a responsabilidade das concessionárias com fundamento nas teses fixadas pelo STF no regime de repercussão geral nos seguintes termos. 1. Tema número 362, recurso extraordinário número 608.880. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. E 2. Tema número 336, recurso extraordinário número 136.861. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Ao contrário, no julgamento do recurso extraordinário número 608.880, foi reafirmada a tese de que a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se na teoria do risco administrativo, inclusive nos casos de omissão. Nos casos de acidentes provocados pelo ingresso de animais nas rodovias, os fatores determinantes para a quebra do nexo de causalidade e, consequentemente, para a exclusão da responsabilidade civil verificados no julgamento do recurso extraordinário número 608.880. Tema 1. Intervalo entre o fato administrativo e o evento danoso. E 2. Superveniência de causas que contribuíram para a ocorrência do evento não se fazem presentes. Se os animais ingressaram na pista pouco tempo antes do acidente, não se verifica tal intervalo. Por outro lado, nos casos em que o acidente ocorre depois de um considerável intervalo de tempo, resta bem caracterizada a omissão das concessionárias no tocante aos deveres de manejo e retirada. Além disso, não se cogita, em tese, a superveniência de fatos que contribuam para a ocorrência do evento danoso. Seguindo a mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário número 136.861, tema número 366, reafirmou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços, assenta-se na teoria do risco administrativo. Observa-se, nesse julgamento, que a clandestinidade da atividade de armazenamento de fogos de artifício tornou inexigível a atividade fiscalizatória do poder público. Ainda, levou-se em consideração a conduta dos comerciantes que, eivada de má-fé, fez do imóvel utilizado para o armazenamento um verdadeiro depósito clandestino de pólvora. Com efeito, não seria de se exigir atuação fiscalizatória sem que soubesse a exata localização do estabelecimento que comercializa fogos de artifício. Além disso, é possível que os comerciantes mudem o local de atuação, justamente para se manterem na clandestinidade e se furtarem da atividade fiscalizatória ou da persecução penal. Nos casos que envolvem o tema em análise, ainda que as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas de rolamento são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável. Ademais, como o ingresso de animais na pista é previsível, deve ser observado o princípio da prevenção.
Considerando o princípio da prevenção, as regras contratuais que impõem a instalação de bases operacionais com distâncias máximas entre elas, bem como a realização de rondas periódicas com intervalos máximos e a previsão de tempo máximo para atendimento de ocorrências, representam apenas padrões mínimos a serem observados pelas concessionárias. Cabe salientar também que o dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do artigo 25 da Lei das Concessões. Além disso, o princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. Assim, cabe ao concessionário indenizar o usuário pelos danos sofridos e, se lhe aprouver, exercer eventual direito de regresso, oportunamente, contra o dono do animal envolvido no acidente. Assim, fixa a seguinte tese: as concessionárias de rodovia respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Direito administrativo e direito processual penal. Resumo. Em ação ordinária na qual se objetiva a anulação de questão de prova e reclassificação de candidato, quando eventual inclusão deste implicar na concessionária exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos afetados para integrarem a lide. Processo, recurso especial número 1.831.507 do Alagoas, julgado em 6 de agosto de 2024. Inteiro teor. Trata-se a controvérsia acerca da revisão de nota de prova discursiva aplicada em concurso público para o ingresso na carreira de procurador de Estado, em que a parte objetivava a atribuição de nota a si, bem como, em decorrência disso, ao seu reposicionamento da lista de classificados, a fim de habilitá-lo à nomeação e à posse, com o refazimento de toda a classificação. Não se desconhece a jurisprudência muito sedimentada no sentido da inexistência de comunhão de interesse entre candidatos quando tratar de pretensão de anulação de prova de concurso, ou a recorreção dela, ou mesmo a alteração da classificação. Essa jurisprudência assenta que não há em tese nenhum direito que possa ser compartilhado entre os candidatos e que o interesse de um apenas não repercute senão na sua própria esfera jurídica. Isso, contudo, é o entendimento vetusto o qual, se ainda não pode ser integralmente afastado, há que ser ao menos mitigado, sobretudo ao considerarmos que, mais modernamente, a classificação do candidato dentro das vagas implica a existência do direito à nomeação, algo que na formação do entendimento aludido sobre o litisconsórcio ainda não existia. No caso sob exame, essa particularidade da nova jurisprudência sobre o direito à nomeação toma mais relevo quando se verifica que o próprio recorrente deduz pedido para alteração da lista classificatória, a implicar com a sua eventual inclusão na necessária exclusão de terceira, porque então se teria o limite de vagas atingido. Assim, o edital previa o total de 14 vagas, sendo uma para candidatos com deficiência e sendo assim a inclusão do recorrente no cômputo das 3 vagas para concorrência ampla significa, como dito, a exclusão de algum dos demais, e daí a necessidade de chamamento dos demais para integrarem a lide. Logo, conforme a jurisprudência desta Corte, caso a providência almejada pelo impetrante resulte no atingimento de direito de terceiro, seria o caso de anulação da marcha processual para a reordenação do feito e oportunização do contraditório e da ampla defesa ao terceiro. RMS número 55.622, São Paulo. Relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DJE de 27 de novembro de 2017. Direito civil. Resumo. Maioridade civil e a capacidade. A maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade de elementos. Processo Segredo de Justiça, julgada em 3 de agosto de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar,
devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade de alimentos. Habeas corpus número 871.593 de Minas Gerais. Relator ministro Moura Ribeiro. Terceira turma, julgada em 5 de março de 2024. A exoneração do alimentante sujeita-se à decisão judicial, mediante contraditório, conforme orienta a nota número 358 da súmula de jurisprudência do STJ. No ponto, o alimentante alegou que alimentanda é maior de idade e tem emprego fixo. Porém, a alegada capacidade econômica foi analisada apenas com base nas alegações e documentos unilateralmente produzidos pelo impetrante, à amigo do necessário contraditório. De fato, o salário da alimentada sequer alcança o piso nacional. No mais, embora devidamente citado para efetuar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o executado quedou-se inerte, sem prestar qualquer tipo de esclarecimento sobre inadimplemento de prestação que responde a apenas 30% do salário mínimo nacional. Depreende-se, assim, que a inadimplência ou o acúmulo das prestações são resultado de recalcitrância do paciente, que teve diversas oportunidades para liquidar seu débito muito antes do decreto prisional. Ademais, o mero ajuizamento da ação exoneratória não retira a exigibilidade da obrigação, em especial das prestações antecedentes. Isso, notadamente, porque o pedido da tutela provisória de urgência foi indeferido por meio de decisão amplamente fundamentada, com exame acurado da alegada modificação do binômio necessidade e possibilidade. Súmula 358 Superior Tribunal de Justiça. Direito Civil, Direito Comercial, Direito Processual Civil. Resumo. Sob a égide do Código Civil de 1916, na apuração de haveres decorrentes de dissolução parcial de sociedade, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Processo agravo interno, recurso especial número 1.732.541 de São Paulo, julgado em 13 de agosto de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora na hipótese de apuração de haveres decorrentes de dissolução parcial de sociedade. Embora possa existir razoável discussão da doutrina sobre a natureza da sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, se declaratória ou constitutiva, a orientação jurisprudencial adotada pelo STJ é no sentido de que, nas ações de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres relativas a fatos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916, os juros de mora incidem a partir da citação. Tal entendimento se aplica mesmo que não tenha ainda sido quantificada a dívida. Agravo interno dos embargos de declaração no recurso especial número 1.335.117 de São Paulo. Relator ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 23 de novembro de 2021. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. O herdeiro que tem a posse exclusiva de imóvel objeto de herança possui legitimidade de interesse na declaração de usucapião extraordinária em nome próprio. Processo. Agravo interno no agravo do recurso especial número 2.355.307 São Paulo. Julgado em 17 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia ao interesse processual de herdeiro de imóvel objeto de processo de inventário em ajuizar a ação de usucapião. No caso, o tribunal de origem confirmou sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, haja vista que o autor é herdeiro do imóvel que pretende usucapir. Entendeu que, embora indiscutível a longa permanência do autor no imóvel, os julgadores entenderam que não seria possível considerar que os demais herdeiros abandonaram o imóvel enquanto o processo de inventário estava em curso. Por essa razão, exerceria mera detenção, embora fosse dono assim como os demais herdeiros proprietários. Ocorre que a jurisprudência desta corte se firmou no sentido de que há possibilidade de usucapião de imóvel, objeto de herança pelo herdeiro, que tem sua posse exclusiva, ou seja, a legitimidade e interesse de condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao usucapião extraordinário.
Segundo precedentes do STJ, a partir da transmissão da herança com abertura de sucessão, cria-se um condomínio pró-indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos cordeiros quanto à propriedade e à posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio. Assim, o condômino tem legitimidade para usufruir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. Recurso especial número 1.631.859, São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, julgada em 22 de maio de 2018. Direito processual civil. Resumo. Compete às turmas da segunda sessão do STJ julgar litígio acerca de prova para obtenção de título de especialista em cardiologia, TEC, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Processo. Conflito de competência número 205.757 do Distrito Federal. Julgada em 21 de agosto de 2024. Inteiro teor. No caso, foi impetrado mandado de segurança em face apenas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, visando a obter o título de especialista em cardiologia, TEC, para a manutenção do vínculo empregatício nos hospitais em que trabalha e que passaram a exigir a referida titulação promovida pela SBC, Associação Civil Sem Fins Lucrativos. A causa de pedir, conforme consta da exordial, refere-se à existência de questões da prova de especialização que, em tese, são passíveis de anulação, pois, segundo sustenta a parte, não possuem resposta correta, mas de uma resposta correta ou não estão previstas nos conteúdos de bibliografia indicada pelo edital. Nesse contexto, a controvérsia diz respeito à eventual anulação de questões de prova de título de especialista em cardiologia, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado, Sociedade Brasileira de Cardiologia, não estando em discussão eventual falha na prestação do serviço público. Com efeito, trata-se de litígio acerca de prova para obtenção de título de especialista em cardiologia, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que não integra a administração pública direta ou indireta, sem a presença de qualquer ente público ou autarquia no polo passivo da demanda. Portanto, a controvérsia deve ser dirimida pelas regras de direito privado. É de se concluir, por conseguinte, que, em consideração à natureza prevalente da relação jurídica litigiosa, como dispõe o caput do artigo 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, RISTJ, a competência para processar e julgar o recurso que ensejou o conflito de competência é da segunda seção, nos termos dos incisos 3 e 14 do aludido parágrafo 2º do artigo 9º do Regimento Interno do STJ. Direito processual civil. Resumo. É possível a alteração do polo passivo da demanda, mesmo após o saneamento do processo, e sem autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Processo. Recurso especial número 2.128.955 do Mato Grosso do Sul, julgado em 13 de agosto de 2024. Inteiro teor. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem autorização do réu. A alteração do polo passivo, quando mantido o pedido e a causa de pedir, não viola o artigo 329 do Código de Processo Civil. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possibilidade cumpre com o dever de possibilitar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como instrumento para a celere composição do litígio. Com efeito, esse entendimento foi firmado pelo STJ ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízo às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide. Direito civil, direito processual civil. Resumo: cumprido tempestivamente
o despacho que ordenou a complementação de custas, não há que se imputar à parte culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da súmula número 106 do STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Processo. Agravo no recurso especial número 2.150.655 do Rio de Janeiro, julgado em 13 de agosto de 2024. Direito processual penal. Resumo. Concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, é lícita a segregação superveniente, desde que observado o comando do artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Processo Segredo de Justiça, julgado em 7 de maio de 2024. Inteiro teor. O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção de inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência de um periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, prevista na legislação processual penal. Ou seja, para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em laço probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Demonstrada ainda a imprescindibilidade da medida. Agravo regimental no habeas corpus número 880.538 de São Paulo. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, DJE, de 2 de maio de 2024. Nos termos do artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. De fato, o permanente escrutínio exercido pelo magistrado é nota típica das medidas cautelares, sejam elas as diversas da prisão, seja ela segregativa, a se permitir afirmar que a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea, adequada, para alcançar o mesmo objetivo daquela. Habeas corpus número 585.882, Ceará. Relator ministro Rogério Schetti Cruz, 6ª turma. Não há falar, portanto, em preclusão do comando que decidiu pelo cabimento das cautelares diversas do encarceramento provisório, assim como não há imutabilidade intraprocessual do decision que decreta a prisão preventiva. Há, contudo, o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o provimento recursal de que resulte a revogação da liberdade provisória funda contexto decisório excepcional e se investe de caráter inovador em favor do investigado. Novo decreto segregatório deve, portanto, indicar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o recurso à mais drástica das cautelares. Habeas corpus número 435.611 de São Paulo. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, DJE, de 30 de maio de 2018. A jurisprudência do STJ garante que, uma vez concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, eventual segregação superveniente há de atentar ao comando do artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que dispõe que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Não há, de start, vedação a tal tipo de decisão ou restrição jurídico-material que imponha que só ocorra se houver violação das medidas cautelares. Há, isso sim, exigência de que se aponte, motivada e fundadamente, elementos que indiquem receio de perigo e existência de decreto de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No caso,
Tais eventos podem ser, assim, sumarizados. O advento de laudo pericial do local que estimou velocidade é cerca de 3 vezes superior à da via, em desconformidade com as alegações do paciente em sede policial. Relatos de testemunhas oculares de ingestão alcoólica prévia, fato também não narrado em sede policial. Inconsistências havidas no momento do acidente veicular que findaram por contradizer o depoimento inicialmente prestado. Registros infracionais administrativos prévios atribuídos ao paciente não narrados na primeira abordagem. E possível influência na coleta de depoimentos de testemunhas. Assim, observa-se restar incontroverso que a imposição da segregação cautelar apoiou-se em fatos supervenientes, contudo, contemporâneos ao evento apontado como delitivo, os quais foram reputados como descobertos após as primeiras decisões que trataram da temática do acautelamento. Direito processual penal. Resumo. A intenção normativa do artigo 252, inciso 3 do Código de Processo Penal, impede que o mesmo julgador, seja em razão do deslocamento do próprio magistrado ou da ação penal, prolate uma decisão e posteriormente, em sede recursal, a reexamine. Processo Segredo de Justiça, julgado em 20 de agosto de 2024. Inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o rol de impedimentos previsto nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal é taxativo. Nessa linha de intelecção, para que se configure a hipótese de impedimento previsto no artigo 252, inciso 3 do Código de Processo Penal, é necessário que o julgador tenha funcionado no mesmo processo como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Precedente, a GRG no habeas corpus número 761.201 do Ceará. Quinta turma, relator ministro Ribeiro Dantas, DJE de 18 de outubro de 2022. Portanto, a lei processual veda que o mesmo magistrado se debruce sobre a idêntica questão em instâncias diferentes, situação de fato, não configurada na hipótese em que há o deslocamento da ação penal, na qual os julgadores permaneceram em sua respectiva instância. No caso, a ação tramitou inicialmente perante o Tribunal de Justiça, que então exercia competência originária, em razão de foro prerrogativo de função, e posteriormente, em decorrência do declínio da competência em razão da renúncia do cargo, foi remetida ao juiz de primeiro grau, responsável por prolatar a sentença que condenou o acusado. Em seguida, a ação penal retornou ao tribunal de origem, agora em virtude da competência recursal. Assim, embora, no caso, o declínio da competência para julgar a ação penal tenha ocorrido antes da prolação de sentença, não é possível afirmar que não houve pronunciamento de fato de direito sobre a questão pelos desembargadores, porquanto, em razão do foro prerrogativo de função, o tribunal de origem foi o órgão responsável por receber a denúncia oferecida pelo parquet e por analisar todas as medidas cautelares submetidas à cláusula de reserva de jurisdição pleiteadas em desfavor do sentenciado. Nesse contexto, caso a apelação interposta fosse efetivamente apreciada pelo mesmo órgão fracionário do Tribunal ACO, os julgadores se debruçariam sobre as mesmas questões de fato e de direito na instrução processual originária e em seu respectivo recurso, o que representaria o esvaziamento indireto do princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, embora a situação em exame não subsuma direta e imediatamente o disposto no artigo 252, inciso 3 do Código de Processo Penal, tem-se como inevitável reconhecer o impedimento dos desembargadores que atuaram na ação inicialmente. Isso porque o julgador não deve se limitar à interpretação literal do dispositivo legal, cabendo-lhe também agregar a interpretação teleológica e sistemática às normas para aquilatar o exato alcance do texto legal. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 252, inciso 3 e artigo 253. Direito Penal. Resumo. Falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. Processo Segredo de Justiça, julgado em 3 de agosto de 2024. Inteiro teor. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos necessários para a caracterização do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. O delito de estupro tutela a liberdade sexual de qualquer pessoa, consistente na possibilidade de escolher livremente com quem e quando manter relações sexuais. O constrangimento configurador do núcleo do tipo do crime pode se dar mediante violência ou grave ameaça.
E, no caso em exame, a violência ficou configurada pelo uso de força física para vencer a resistência da vítima apresentada por meio de seu dissenso explícito e reiterado para com o coito anal. É certo que o dissenso da vítima é fundamental para a caracterização do delito. Portanto, a discordância da ofendida precisa ser capaz de demonstrar sua oposição ao ato sexual. Além disso, a concordância e o desejo inicial têm que perdurar durante toda a atividade sexual, pois a liberdade sexual pressupõe a possibilidade de interrupção do ato sexual. O consentimento anteriormente dado não significa que outra pessoa possa obrigá-la à continuidade do ato sexual. Se um dos parceiros decide interromper a relação sexual e o outro, com violência ou grave ameaça, obriga a desistente a continuar, haverá configuração do estupro. No caso, embora inicialmente tenha a vítima consentido com o ato sexual, no curso da relação houve a negativa concreta dela em praticar o coito anal e, mesmo assim, com expresso dissenso e reiterados pedidos para que parasse o ato, o réu ignorou o pleito e, exercendo força física, aqui caracterizada por continuar introduzindo o pênis com força, segurar a vítima e colocar o peso de seu corpo sobre ela, persistiu até obter o seu intento, ou seja, o acusado, mesmo ciente da discordância expressa da vítima, continua em relação sexual mediante o uso de força física. Quanto à ausência e à resistência mais severa, o dispositivo do Código Penal que tipifica o delito de estupro não exige determinado comportamento ou forma de resistência da vítima. Exige, sim, implicitamente, o dissenso, o que deveria ter sido respeitado prontamente. Identifique-se que, semelhante ao que ocorreu no caso julgado por esta Corte, recurso especial número 2.005.618 do Rio de Janeiro, a tentativa de camuflar a discriminação contra as mulheres com a suposta necessidade de um rigoroso estándar probatório, inexistente para outras modalidades de crimes. Há exemplos da exigência da resistência física, enérgica ou heróica, da desclassificação moral da vítima, do desvalor do depoimento da ofendida, entre outros. Assim, o fato de a vítima não ter reagido física ou ferozmente não excluiu o crime, já que houve o dissenso claro, inclusive reiterado. Aliás, tampouco o fato de a vítima, por fim, ter submetido ao ato, esperando terminar, afasta o crime violento perpetrado, se demonstrada a expressa discordância. A relativa passividade, após a internalização de que a resistência ativa não será capaz de impedir o ato, não é, por diversos fatores, incomum em delitos dessa natureza. Se as relações humanas fossem como a ciência exata da matemática ou vivêssemos em tempos passados, talvez, e ainda somente talvez, pudéssemos pensar em excluir a prática de crime tão violento por simples trocas posteriores de mensagens ou, quem sabe, pelo fato de a vítima não ter forças ou não aguentar mais resistir à brutalidade a que está sendo submetida e parar de reagir e somente torcer para que a violência chegasse logo ao fim. Mas a realidade é muito mais complexa. A conclusão pela não caracterização do delito não pode decorrer de atitudes posteriores de quem foi ofendido e que, possivelmente, ainda que de forma inconsciente, pode estar buscando mecanismos para diminuir o peso errôneo da culpa ou mesmo sobreviver mental e fisicamente à violência que fora exposta. Por fim, o tribunal de origem, ao descaracterizar a palavra da vítima em função de seu comportamento posterior e indicar a inexistência de testemunhas presenciais, afastou-se da jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, há muito consolidada, de que o depoimento da vítima em crimes sexuais possui especial valor probante, notadamente no caso concreto em que há inúmeros outros relatos de outras ofendidas que suportaram semelhante modus operandi. Execução penal. Resumo. O fornecimento de perfil genético, nos termos do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, não constitui violação do princípio da vedação da autoincriminação, configurando falta grave à recusa. Processo habeas corpus número 879.757 de Goiás, julgado em 20 de agosto de 2024. Inteiro teor. Nos termos do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA ácido desoxirribonucleico.
por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento penal. Ninguém será obrigado a produzir elementos de prova contra si mesmo, decorrente do direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. O referido princípio também tem sede convencional, especialmente no artigo 8º, 2G da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 678 de 1969. No entanto, esse direito, de enorme importância no ordenamento jurídico, encontra limitações. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a configuração do delito de desobediência diante de ordem de parada de policiamento ostensivo, concluiu que eventual evasão não encontra no princípio da vedação da autoincriminação compulsória uma excludente, tema número 1060. Nessa linha, a vedação à autoincriminação compulsória faculta aos acusados não realizar o teste de alcoolemia, permanecer em silêncio quando convocado a depor, mesmo que na condição de testemunha, se e quando o seu testemunho puder lhe incriminar, não fornecer padrões vocais ou gráficos para perícia e comparação com as gravações telefônicas ou documentos obtidos em investigações. Tais precedentes demonstram que o momento em que é exigida a conduta indica a incidência ou não do referido princípio. Se a conduta determinada pela lei impele alguém, em razão de investigação, produzir elemento contrário ao seu interesse pela liberdade, a violação da vedação é incriminação, mas ausente investigação sobre o suposto crime. Não há falar em violação do princípio da autoincriminação. Portanto, não há falar em obrigatoriedade da produção de provas de crime ainda não ocorrido, futuro e incerto. Assim, não havendo fato definido como crime em apuração, o fornecimento do perfil genético não configura exigência de produção de prova contra o apenado. Tal exigência prevista na lei de execução busca recrudescer o caráter de prevenção especial negativo da pena. A determinação do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal não constitui violação ao princípio da autoincriminação compulsória, nemo tenetur sede tegere. A referida obrigatoriedade constitui procedimento de classificação, individualização e identificação. A identificação do perfil genético é uma ampliação da qualificação do apenado possível graças ao avanço da técnica, podendo ser utilizado como elemento de prova para a elucidação de crimes futuros. Desse modo, não se vislumbra a ilegalidade na determinação de fornecimento de perfil genético do reeducando, condenado pelo delito do artigo 217-A do Código Penal, não sendo possível recusar o fornecimento em razão de eventual futuro e incerto cometimento de crime, constituindo falta grave a recusa, nos termos do artigo 9º-A, parágrafo 8º e 50, inciso 8º da Lei de Execução Penal. Direito tributário. Resumo. O município compete para cobrar o ISSQN sobre o serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas. É do local em que coletado o material a ser examinado, independentemente dos procedimentos laboratoriais serem executados em município diverso. Processo. Recurso especial número 2.030.087 do Rio de Janeiro. Julgado em 20 de agosto de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para a cobrança de ISSQN sobre serviço prestado por laboratórios de análise clínica quando o local da coleta do material a ser examinado é diverso daquele onde realizados os procedimentos laboratoriais. Relativamente ao ISSQN, a matéria era regulada pelo Decreto-Lei nº 406 de 1968, recepcionado com status de lei complementar, cujo artigo 12 estabelecia, como regra, considerar-se local da prestação de serviço aspecto espacial da hipótese de incidência do imposto municipal, o do estabelecimento prestador, ou, em sua falta, o do seu domicílio, ressalvados os casos de construção civil ou de exploração rodoviária, constante do item 101 da então lista de serviços. Com o advento da Lei Complementar nº 116 de 2003, manteve-se a lógica segundo a qual considera-se o local da prestação de serviço ou da sede de estabelecimento do prestador. Artigo 3º caput, sendo previstas, contudo, hipóteses distintas para as hipóteses descritas nos incisos 1 a 25.
No tocante aos serviços de análises clínicas, arrolados no item 4.02 da lista de serviços, incide a regra geral constante do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 116 de 2003, conquanto não enquadrado entre exceções arroladas, considerando-se, portanto, prestada a atividade no local do estabelecimento do prestador. Por sua vez, de acordo com o artigo 4º da Lei Complementar nº 116 de 2003, para efeito de definir o local de prestação de serviço e, por consequência, o município territorialmente competente para a instituição e cobrança do ISSQN, o que importa é definir o local do estabelecimento prestador, assim entendido o lugar onde o contribuinte desenvolve a respectiva atividade de modo permanente ou temporário, a título de unidade econômica ou profissional, independentemente da nomenclatura de agência, sucursal, filial, etc. Ademais, mister consignar que, no julgamento do tema número 354 do STJ e tema número 355 do STJ, a primeira sessão desta Corte fixou a seguinte tese: o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do Decreto nº 406 de 68, é o município da sede do estabelecimento prestador. Artigo 12, a partir da Lei Complementar nº 116 de 2003. É aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada. Assim, entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento. Núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador tributo. Na ocasião, a par de estabelecer-se que o âmago do contrato de arrendamento mercantil, leasing, se tem por formalizado no local da sede da instituição financeira, com poderes decisórios para a conclusão do negócio jurídico, restou firmada a compreensão no sentido de que, na vigência da Lei Complementar nº 116 de 2003, viável a instituição e cobrança de ISSQN, por município no qual constatada a existência de unidade econômica ou profissional do prestador e na qual perfectibiliza a prestação do serviço. No entanto, inviável para efeito de divisar o sujeito ativo do ISSQN, aplicar a idêntica conclusão dos casos envolvendo contratos de leasing entabulados por instituições financeiras às hipóteses de serviços prestados por laboratórios de análises clínicas, por presente relevante distinguir entre ambas as atividades. Com efeito, no tocante ao leasing, é importante destacar que as análises e formalizações documentais são realizadas de forma centralizada na sede do arrendador, dispensando a presença do arrendatário, mesmo quando os correspondentes bancários operam diretamente em regiões mais remotas do país. Por esse motivo, esta Corte fixou a intelecção segundo a qual, relativamente ao serviço de arrendamento mercantil, o sujeito ativo do ISSQN é o município onde ocorre a análise e emissão do contrato, porquanto a transação não é formalizada onde o tomador de serviço apresenta propósito de contratação do serviço financeiro, mas, em verdade, no lugar da aprovação da operação do crédito. A seu turno, o modus operandi dos laboratórios de análises clínicas é totalmente distinto, já que o tomador precisa estar no estabelecimento contratado para solicitar o serviço, realizar o pagamento ou conferir a autorização de plano de saúde e, por fim, realizar a coleta do material orgânico, evidenciando o ato jurídico perfeito naquele momento concretizado, sendo o laudo da análise resultado do serviço prestado, exaurimento da relação jurídica previamente perfectibilizada. Remarque-se, outro sim, que o paciente, como regra, retira o laudo, essência do serviço, no mesmo local onde realiza a coleta, ou de modo virtual, se assim preferir, mas nunca no estabelecimento técnico unicamente dotado de equipamentos e pessoal especializados para o processamento do material biológico, evidenciando, portanto, que o início e o fim da relação jurídica ocorrem no local de coleta. Desse modo, impende asseverar, para fins de identificação do sujeito ativo do ISSQN, a relevância de um material biológico coletado ser enviado para outro estabelecimento do mesmo grupo econômico, com o intuito de realizar sua análise. Porquanto, o núcleo do serviço prestado ocorre efetivamente no local da coleta, pagamento e entrega de resultado. De Sarte, diferentemente das conclusões alcançadas por esta Corte no tema número 355 quanto ao contrato de leasing, contexto no qual o âmago da transação é concluído na sede da instituição financeira,
O sujeito ativo do ISSQN é o município onde há unidade econômica ou profissional capaz de coletar e entregar o resultado ao paciente, uma vez que a prestação principal é a realização da análise clínica comprovada pelo laudo emitido. Direito tributário. Resumo. Não é possível enquadramento como salário e maternidade dos pagamentos realizados às empregadas gestantes afastadas de suas atividades presenciais durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, segundo as hipóteses da Lei nº 14.151 de 2021, enquanto durar o afastamento, para fins de compensação de tais valores, com parcelas futuras de contribuições previdenciárias e parafiscal devidas pela empresa. Processo. Agravo interno, recurso especial número 2.119.714 do Rio Grande do Sul, julgado em 12 de agosto de 2024. Inteiro teor. A controvérsia versa sobre o não enquadramento como salário maternidade, o valor que é pago às empregadas gestantes afastadas segundo as hipóteses da Lei nº 14.151 de 2021, enquanto durar o afastamento, para fins de compensação com parcelas futuras de contribuição previdenciária e de contribuição parafiscal. O Superior Tribunal de Justiça, analisando caso análogo no julgamento dos recursos especiais número 2.038.269 do Paraná, 2.053.818 do Ceará, 2.081.467 de Santa Catarina e 2.095.404 de Santa Catarina, manifestou entendimento de que o artigo 1º da Lei nº 14.151 de 2021 determinou apenas o afastamento da gestante do trabalho presencial durante o período de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não havendo falar, portanto, em suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, mas apenas na alteração de sua forma de execução. Desse modo, havendo pagamento pelo próprio empregador de remuneração à empregada em razão direta da relação empregatícia, cujo contrato de trabalho se encontra em execução, não há como pretender compensar aquele valor com parcelas futuras de contribuição previdenciária e de contribuição parafiscal, como se salário maternidade fosse. Direito tributário. Resumo. A leitura do precedente formado no tema 1262 do Supremo Tribunal em relação ao mandado de segurança deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório a despeito das súmulas 269 e número 271 do STF e da jurisprudência do STJ que vedam, no mandado de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios RPVs. Processo. Recurso especial número 2.135.870 de São Paulo, julgado em 3 de agosto de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de restituição via precatórios de indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, à luz da interpretação do termo número 1262 do Supremo Tribunal Federal. Alegou o ente fazendário que, ante o teor das súmulas 269 e número 271 do STF, o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos, sendo incabível a restituição via precatórios ou requisições de pequeno valor, RPV, no mandamos, não sendo permitida a expedição de precatórios nos próprios atos de mandado de segurança, já que sua execução não possui natureza condenatória, e sim mandamental e imediata. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito, ação de cobrança. Desta forma, a concessão de segurança via de regra não permite o reconhecimento dos créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos, quantificação e também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor, RPVs, precedentes. Agravo interno, recurso especial número 1.949.812 do Rio Grande do Sul. Primeira turma. Relatora ministra Regina Helena, julgada em 2 de outubro de 2023. Consoante a súmula 213 do STJ, o mandado de segurança é meio apto a afastar óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente, mandado de segurança repressivo,
todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto de compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente, mandado de segurança preventivo, todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos créditos, efeitos patrimoniais, ficará a cargo da administração tributária, não do Poder Judiciário. Quanto ao pedido administrativo do ressarcimento, o mandado de segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos estruturais, fictícios, premiais, presumidos, etc., referentes a tributos sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 anos. Precedentes repetitivos, recurso especial número 1.129.971 da Bahia. Em flexibilização das súmulas número 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de pedido administrativo de compensação tributária, desde que traga prova pré-constituída o suficiente para a caracterização da liquidez e certeza dos créditos, não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou repetição via bancários. Precedentes repetitivos. Recurso especial número 1.111.164 da Bahia, primeira sessão. Relator ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 13 de maio de 2009. Recurso especial número 1.365.095 de São Paulo, primeira sessão. Relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13 de fevereiro de 2019. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a súmula 461 do STJ, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie de dinheiro. Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações. Primeira, somente é possível a compensação administrativa. Segundo, jamais será permitida a restituição administrativa em espécie, dinheiro. Ou, terceiro, o pagamento via precatórios, RPV. A instituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas, já que essa limitação se soma àquela outra das súmulas 269 e número 271 do Supremo Tribunal Federal, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie, dinheiro ou via precatórios. Os equívocos cometidos com a interpretação dessa jurisprudência foram tantos que culminaram com a necessidade de julgamento em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, STF, gerando o tema número 1262, sendo ali definida a seguinte tese: não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do crime do regime constitucional de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Recurso extraordinário número 1.420.691 de São Paulo. STF, Tribunal Pleno, relatora ministra Rosa Weber, julgada em 21 de agosto de 2023. Realizado o julgamento do tema número 1262 do Supremo Tribunal Federal da repercussão geral, e não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF, que vigem há décadas, conforme o exige o artigo 927, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015, é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do artigo 927, inciso 4, também do CPC. Assim, a leitura do precedente formado no tema 1262 do Supremo Tribunal Federal em relação ao mandado de segurança deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição do indébito tributário pela via dos precatórios, RPVs. No caso, foi impetrado o mandado de segurança coletivo visando o reconhecimento do direito de seus associados recolherem as contribuições ao PIS e à COFINS, excluindo de suas bases de cálculo a parcela relativa à ICMS, bem como ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, atualizados pela taxa Selic, tendo obtido julgamento favorável em decisão transitada em julgado em 19 de setembro de 2018.
A Corte de Origem também autorizou o pagamento do indébito tributário oriundo da decisão concessiva da ordem, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, o que contraria os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Galera, é isso aí, chegamos ao final do informativo 822 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 27 de agosto de 2024. Se você chegou aqui é porque você curtiu, então deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E também, galera, deixe seu comentário com críticas, sugestões, nem que seja com emoji, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e compartilhar cada vez mais por esse mundão. E também para a gente continuar nos top 50 dos conteúdos, conteúdos do momento para educação no Spotify. E também, galera, se você for fazer o Exame Nacional da Magistratura, adquira agora nosso curso de Processo Civil com o professor Marcelo Fortuna, com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas em formato de apostila, e-books com temas de repercussão geral, recursos repetitivos, e também, se você quiser, lá tem disponível o curso de formação humanística para Exame Nacional da Magistratura. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço, até a próxima e tchau!